Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste domingo da Sagrada Família, que também acabou coincidindo com o último dia do ano de 2023. A família, ela é um projeto de Deus. Deus, na Santíssima Trindade, é família. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas diferentes, mas com a mesma natureza divina, que formam um só Deus. A diferença os une. Estão sempre em comunhão. O próprio Cristo, quando assume a nossa humanidade para renová-la, para restaurá-la, para curá-la e para ensinar a sermos verdadeiramente humanos, conforme o projeto de Deus, ele assume uma família humana. Então, isso nos diz muito. A família faz parte do projeto de Deus. A família é uma necessidade para todos nós. Seja essa família que eu nasci nela, que eu a adotei ou que me adotou, ou alguma outra estrutura familiar que me ajude a crescer. Porque os relacionamentos familiares nos ajudam a crescer, deveriam ajudar a crescer, deveriam ajudar a amadurecer. Então a família não é uma mera convenção social, não é um mero cumprimento de uma lei que diz que eu tenho que casar e ter filhos. A família é algo sagrado, é algo, especialmente pelo sacramento do matrimônio, consagrado a Deus. Portanto, é importante cuidarmos da nossa família. É importante querermos bem a família que nós formamos. É importante ter zelo pela família. E, claro, não vamos fazer um discurso de idealização. A única família no plano humano que foi perfeita e enfrentou dificuldades, obstáculos, sofrimentos, alegrias e tristezas foi a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. As nossas famílias estão afetadas pelo pecado. A nossa família, afetada pelo pecado, enfraquecida pelo pecado, em cada um dos seus membros, ela tem falhas, ela tem erros, ela tem contradições, ela tem fraquezas. Então, não adianta nós querermos idealizar a família, não adianta nós querermos uma família perfeita, porque isso, no plano humano, afetado pelo pecado, não existe. Senão, nós vamos por aí atrás de perfeição e vamos ser pessoas eternamente insatisfeitas, porque eu quero o esposo perfeito e o pai perfeito. Isso não existe. Eu quero a mãe perfeita e a esposa perfeita. Isso não existe. Eu quero filho perfeito e parentes perfeitos. Isso não existe. Aí alguns se revoltam, outros rompem com a família, porque exigem uma perfeição que não está em ninguém da família. Então nós temos que colocar nossos pés no chão. A família é uma bênção, a família é vontade de Deus. Jesus, Maria e José são um referencial para nós, porém, nós, na nossa realidade concreta, nua e crua, enfrentamos dificuldades, alegrias, tristezas, dores,
E temos conflitos também na família. Não existe família sem conflito. Não existe convivência sem conflito. Não busquemos uma família idealizada que não tenha conflito, que tudo seja paz e amor, bicho. Não tem isso. Não é assim. O problema não é ter conflito. Conflito vamos ter. O problema é como nós vamos resolver os conflitos. Aqui é que está. E compreendendo isto, querendo cuidar da nossa família, querendo zelar pela família, porque aqui é que está o nosso esforço, é que nós deveríamos contemplar o Cristo crucificado. É que nós deveríamos contemplar o amor que ele expressa na cruz. É que nós deveríamos aprender com ele o mandamento maior, inclusive na carta de São Paulo, desse domingo, ele está recomendando o amor. O amor é o vínculo da perfeição. É no amor que a família vai crescer e se desenvolver. É no amor que a família vai enfrentar os obstáculos, as dificuldades, os sofrimentos, as dores, os defeitos de cada um e superar. É no amor. Mas não é esse amor egoísta que eu quero ser feliz. Não é esse amor egoísta, individualista, onde eu olho só para o meu próprio umbigo e quero um bem-estar, uma realização. O verdadeiro amor, contemplando a cruz, isso já falei em outras homilias. Inclusive, quando eu assisto o casamento, eu lembro isso para os noivos que estão casando. O verdadeiro amor, o amor que deve inspirar nossas relações, na família, principalmente, é o amor de Cristo crucificado. Porque nós aprendemos que para superar os conflitos, para crescermos como pessoas, para amadurecermos, nós precisamos desse amor que, em primeiro lugar, é sacrifício. Quem ama, cuida, e porque ama, está querendo cuidar, se sacrifica. Não há amor verdadeiro se não houver sacrifício. Sacrifício dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, do esposo com a esposa, da esposa com o esposo e, claro, com os outros parentes também que compõem a família de uma maneira mais ampla. Sacrifício. Quem não se sacrifica dentro da família não está amando. Está sendo egoísta, precisa superar o egoísmo. E não é aquele sacrifício que eu faço, que eu, puxa vida, tenho que fazer isso, que coisa chata, que peso, não. O amor que se sacrifica é um amor que faz um sacrifício com alegria. Eu me sinto bem em fazer renúncias e sacrifícios para promover a outra pessoa que vive comigo, que é meu familiar. Pelo menos deveria ser assim. Precisamos aprender com o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, segundo São Paulo. Contemplamos a cruz e percebemos que o amor que precisa ser vivenciado na família é um amor também que é renúncia de si, que está ali muito próximo do sacrifício, porque quando eu renuncio a mim mesmo, eu estou fazendo um sacrifício de amor. Então, a renúncia de si. Na família, se eu não quero renunciar aos meus caprichos, vontades, desejos, às minhas opiniões e vaidades, até o meu egoísmo, não vai dar certo. Eu vou viver brigando, como diz o povo, que nem gato e cachorro. Portanto, a renúncia de si, e uma renúncia feliz, alegre, e uma renúncia que promove um bem, em vista de um bem, ela é necessária para todos os membros da família. Se não tem renúncia, entra no campo do egoísmo, do individualismo, e a coisa não caminha bem. O amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição, segundo São Paulo, que precisa inspirar as nossas famílias,
para superarmos as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, para superarmos os defeitos, fraquezas que temos como família, como indivíduos dentro da família, inspirado no amor de Cristo. É aquele amor que serve. Porque se eu estou no âmbito da família e só quero ser servido, como diz também o ditado popular, se só é venha a nós e não tem o vosso reino, isso também prejudica as relações familiares. Eu preciso aprender também a servir, e não só querer ser servido. E estar feliz, alegre e satisfeito, porque eu estou servindo o meu familiar, o meu parente. O amor que nos faz superar os conflitos, ele também é entrega da vida. Então, quando nós somos família, nós entregamos a vida, entregamos o tempo, dedicamos tempo. Aliás, esse é um outro tema que está sendo complicado nos dias de hoje. Porque, primeiro, a televisão toma muito do nosso tempo, depois a internet, as telas de computador, e hoje, para piorar, as telas de celular, as redes sociais. A família está precisando dedicar mais tempo para que esposo e esposa estejam juntos, sem internet, sem televisão, sem rede social, para que pais e filhos estejam juntos, para se escutar, para saber como foi o dia, para, às vezes, chorar e lamentar uma situação, para contar um fato que aconteceu na vida. Então, doar-se, tempo entregue, tempo investido na família. E ainda tem o corre-corre do dia a dia, que nos impede de ter tempo de qualidade com a nossa família. Nós precisamos desligar os celulares, nós precisamos desligar as televisões, nós precisamos desligar as telas de computador e termos coragem de sentar em casa e simplesmente bater papo, conversar, até jogar a conversa fora, porque assim também nós nos conhecemos como família, nós criamos intimidade. Contemplando o Cristo na cruz, nós aprendemos que nossas famílias precisam desse amor que é o vínculo da perfeição a partir do perdão. Cristo perdoa o bom ladrão. Cristo perdoa quem está o crucificando. Cristo perdoa toda a humanidade na cruz. Então, o perdão nos relacionamentos familiar é essencial. Família que não se perdoa entre os seus parentes, pais e filhos, irmão com irmão, e esposo e esposa, vai acumulando mágoa, ressentimento, aquilo vira uma bomba relógio que quando estoura, aí não tem mais jeito, porque a gente foi empurrando a sujeira para debaixo do tapete e a coisa acumulou de tal forma que depois fica insuportável. Só que nós temos medo de tocar nos assuntos. Nós temos orgulho também de dar o braço a torcer, de reconhecer que está errado, de ir lá e pedir perdão. Nós precisamos aprender que quem pede perdão, isso é sinal de maturidade, é sinal de crescimento humano e espiritual. Não é humilhação, não é dar o braço a torcer, não. É sinal de maturidade, de grandeza como pessoa. E claro, também perdoar tem a mesma conotação de maturidade, de grandeza. Então, os nossos conflitos familiares, as nossas famílias vão superar esses conflitos se aprenderem a perdoar e pedir perdão. Nós observamos ainda na cruz que este amor
que Deus ensina para os nossos relacionamentos familiares, também pede de nós o diálogo. Jesus faz um diálogo com o bom e o mau ladrão. Um está agredindo ele e o outro está conversando de uma maneira mais pacífica, branda. Jesus sabe ouvir sem se ofender e Jesus sabe falar sem agredir. Na família, um dos principais problemas que nós temos é a falta de diálogo. Esposo e pai que não sabe ouvir, ou que já vai logo agredindo. Filhos e também irmãos que não sabem ouvir, ou então já vão logo agredindo. Mães e esposos que não sabem ouvir, ou então já vão logo agredindo. Ou pior, quando eu ouço, eu já ouço me ofendendo, eu já ouço me irritando, eu já ouço reagindo com raiva, com ódio, ao invés de ouvir sem se ofender, para tentar conversar, se entender, chegar num denominador comum, melhorar, amadurecer. Então, fora quando na família tudo é silêncio. Existem os momentos de silenciar. O amor também silencia quando percebe que, em certas situações, ainda não é o momento de tocar em certos assuntos, de tratar certas coisas. E se o outro não está preparado, a gente silencia. Mas também não dá para silenciar tudo. Quem é que vai saber o que calado quer, ou se calado está incomodado, se está tendo algum problema? E às vezes, quando eu só silencio, parece quando a gente faz um fogo e aquela fogueira se consome, depois fica só as cinzas, e você pensa que o fogo se extinguiu. Mas se você pisar em cima das cinzas ali, ainda tem brasa, vai queimar o teu pé. Então, às vezes, o silêncio é isso. A gente não dialoga, não se escuta, não dedica tempo, vai empurrando as coisas com a barriga, silencia demais, e na hora que pisa ali, se queima. Portanto, é importante o diálogo. Saber falar sem agredir, porque eu não estou indo punir o outro, a outra, estou tentando conversar e saber ouvir sem se ofender, porque eu já levo logo para o lado pessoal e já fico ofendido. Não, vamos nos ouvir, porque aí, quem sabe, a gente melhora, aperfeiçoa, ou vai se trabalhando ao longo do caminho, porque o fato de ter um diálogo não significa que já se resolveu tudo. A família, ao longo do caminho, como família, terá inúmeros diálogos. O amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que é referencial em Cristo, especialmente Cristo crucificado, nos ensina que no relacionamento familiar é preciso ter paciência, ter respeito, querer bem e mais ainda. Esse amor nos ensina a cultivar o amor entre nós. Porque, veja bem, de vez em quando tem que dizer eu te amo. De vez em quando tem que dar um abraço, tem que fazer um cafuné, um carinho, tem que andar de mão dada, tem que dedicar tempo para outra pessoa. Ou seja, ao outro membro da família, não é como uma geladeira que você compra, põe num canto lá, e só quando precisa você vai lá beber água e guardar alimento. Precisa de manutenção, né? Precisa de trato, precisa de relação. Então também precisa do carinho, da atenção. O amor de Cristo ainda nos ensina que o amor corrige, claro.
Ah, o Frei disse que é para nós nos amarmos, então faz vista grossa para todos os erros, para todas as falhas, para todas as desobediências, para todas as incoerências. Não. Num diálogo respeitoso, numa correção fraterna, não para punir, mas para ajudar, é preciso também corrigir e orientar. O amor faz isso porque ele quer o bem. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, cuidemos das nossas famílias. Não seja você alguém que está destruindo a sua família. Não seja você a causa de perturbação dentro da sua família. Tome a decisão de ser alguém que está ajudando essa família a superar os obstáculos, as crises, as dificuldades. Não seja alguém que está mais perturbando do que trazendo a paz. Tome a decisão de você, na sua família, com os seus, ser aquela pessoa que se inspira em Cristo Jesus. Que esse amor nos ilumine, que esse amor nos renove e que neste ano de 2024 que está para entrar, nós possamos tomar esse desafio de, na família, amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Amarmos com essa capacidade de promover o bem e o outro sem querer nada em troca, de uma maneira gratuita. De sair de si para ir ao encontro do outro. Eu tenho certeza, se nós vivermos o amor nessa dimensão, a família supera as dificuldades. A família supera os conflitos. A família supera os problemas. Nós vencemos todos os obstáculos que aparecerem na nossa frente. Tanto acolhamos o pedido de Deus. Nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.